E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, lendo a Bíblia, se fortalecendo cada vez mais na Palavra de Deus, para enfrentar as adversidades e todas as circunstâncias que aparecem à nossa frente. A verdade é uma só. Quando a gente lê a Bíblia nos ensina, através dos seus exemplos, através da história e através das verdades que Deus quer revelar para cada um de nós. Por isso é muito importante você ler a Bíblia todos os dias, beleza? Então continue lendo a Bíblia para que você seja fortalecido e assim nós possamos caminhar em meio a todas as tempestades, tribulações e desertos que aparecem à nossa frente. Lembrando que nós estamos num programa devocional da Igreja Missionária, né? E não temos aqui a intenção nenhuma de fazer uma aula de teologia, a não ser de compartilhar algumas coisas que são interessantes em relação à Palavra de Deus. Bom, vamos lá. Livro de Jeremias, a partir do capítulo 37, e aqui começa a derrocada final de Jerusalém, do reinado do rei Zedequias. Então aqui nós vamos ver, você já deve ter lido, então você vai ler, eu só vou comentar algumas coisas aqui, que é o final, é o epílogo, lá, o momento final da história de Jerusalém, de Judá, a queda, o domínio da Babilônia e o que vai acontecer com o rei Zedequias. Bom, começamos lá no capítulo 37, Nabucodonosor já tinha ali cercado, já havia cercado ali Jerusalém, né? E ali, no verso 3, o rei Zedequias pede para Jeremias orar ao Senhor. A impressão que dá aqui é que ele achou que a oração do Jeremias era algo mágico, que orou o pessoal lá dos babilônicos e o Nabucodonosor desaparecer. Ora aí que o negócio vai dar certo. E não é bem assim, né? Não se tratava de um passe de mágica. Ele não estava considerando aí o juízo de Deus que já havia sido avisado para ele e inúmeras vezes ele não queria obedecer. E houve aqui um pequeno suspiro, porque como eu disse na devocional passada, o Egito tinha um acordo, né? O Egito tinha um acordo com o rei Zedequias e eles saíram em socorro a Judá, o rei Ofra. Só que aconteceu, Nabucodonosor não perdeu tempo, voltou lá, acabou com o rei Ofra e depois voltou para Jerusalém de novo. Então Deus manda um recado, fala assim, não é porque os babilônicos saíram daqui que vocês estão achando que eu estou dando livramento, não, negativo. Eles estão saindo para ir lá acabar com o Ofra, depois vão voltar aqui e vão destruir essa cidade e vão queimar ela de alto a baixo, conforme você pode ver no verso 7. E aí quando o exército babilônico sai, o Jeremias, lembra que ele comprou um terreno? Que Deus mandou ele comprar um terreno como prova de confiança de que Deus iria restaurar a situação ali de Judá? Então, ele saiu para tomar posse, ele ia sair para tomar posse. Aí um guarda viu que ele estava saindo e disse, você está desertando. E porque você está desertando, você tem que ser preso. E Jeremias falou assim, não cara, não estou desertando não estou passando do lado dos babilônicos, mas eu tenho que ir lá tomar posse, porque eu comprei o terreno, tenho que tomar posse. Mas não quis saber, foi lá e prendeu, levou para os oficiais mandaram açoitar e prender Jeremias lá na casa do secretário Jonatas, lá no porão, no calabouço lá que tinha lá. E o Jeremias ficou muito ferido e devia ter passado até fome naquele local. E aí mais tarde, num determinado momento, o rei Zedequias manda chamar o Jeremias para poder perguntar se ele tinha alguma mensagem, né? Então isso prova que o rei Zedequias ele temia o futuro, mas ele ainda tinha esperança de que o Senhor pudesse derrotar os babilônicos. Mas Jeremias não teve conversa, acabou com a esperança do rei. Sem hesitar, ele declarou categoricamente, você pode ler aqui, declarou categoricamente que não havia esperança alguma de que Deus fosse fazer uma intervenção divina e destruir o exército babilônico, como fez com a Síria na época do rei Zedequias. Não ia ter essa história, então ele tinha que se conformar, porque o bagulho estava louco, o cancão estava piando e a Jurupoca ia piar ali mesmo, não tinha conversa não, acabou. A linguagem eu falo meio assim mesmo, mas é o que ia acontecer. Então aí o Jeremias, achando que o rei tinha alguma coisa a ver com a prisão dele, suplicou para o rei que tirasse ele. E aí o rei mandou que ele ficasse preso no pátio da guarda. E ali no verso 38, do 1 ao 13, você percebe, você vai lendo, e você vai percebendo que Jeremias ele tinha uma certa liberdade no pátio da guarda para começar a falar com o povo. Então ele começou a repetir
todos os decretos que ele havia gravado naquele rolo, que o rei Jeoaquim jogou fora, queimou, e outros decretos que Deus havia dado após aquilo, e começou a falar para o povo, entendeu? E aí os oficiais se irritaram com o Jeremias, porque achou que aquilo ali estaria amedrontando os poucos soldados que restaram. E aí o rei Zedequias foi um covardão de marca maior, porque foi ele que deixou o Jeremias ir ali. E aí ele deixou com que Jeremias fosse jogado dentro de um poço que não tinha mais água, mas tinha lama, e Jeremias afundou naquele poço. E aí o etíope Obed-Meleque foi correndo pro rei e falou pro rei: cara, você vai se lascar, velho. Como é que você manda um profeta, um homem de Deus, os caras deixar? Aqueles caras vão ser os primeiros a te trair, você vai largar o cara lá? E aí o rei foi retomado de uma coragem e mandou que fosse uma escolta junto com o Obed-Meleque para poder tirar o Jeremias lá do poço. E aí o Obed-Meleque mostrou até um certo cuidado com o Jeremias, porque pegou uns panos para colocar debaixo do braço, quando a corda puxasse ele para não machucar e tal, e ali ele acabou sendo resgatado. E aí, de repente, num determinado momento, o rei Zedequias volta a buscar Jeremias de novo para se encontrar com ele, né? E isso mostra o desejo do Zedequias de encontrar um milagre. É isso que ele queria, tá? Ele queria um milagre que pudesse salvar ele. Mas aí o recado que Jeremias dá para ele é o seguinte: olha, se você se render, você pode ter certeza que Deus vai salvar você, sua família e tal. Mas se você não se render, Deus vai queimar tudo, você vai se lascar, você vai levar para a Babilônia e você vai acabar morrendo lá. Só que o Zedequias, ele temia tanto os seus companheiros que abandonaram ele, que estavam do lado dos babilônicos, lá que tinham sido deportados, ele temia tanto aqueles caras, mais do que ele temia o Senhor e os próprios babilônicos, porque ele não aceitou o conselho. Não, burrice. Ou seja, a desculpa dele é o seguinte: não, mas se eu me render, aqueles caras que estão lá vão me matar. Ou seja, ele tinha mais medo daqueles caras do que o que Deus estava falando e do que os próprios babilônicos. E ali ele não quis obedecer, né? E ali Jeremias falou: se você não se entregar a eles e obedecer ao Senhor, sua vida não irá bem. Se você fizer isso, Deus vai te proteger, mas se você não fizer isso, você vai se lascar, porque os amigos que você tem são os primeiros que vão te trair. Mas entenda que quando você lê o verso 19 e o verso 20, Jeremias está garantindo que Deus iria proteger ele. E cara, ele teve mais medo dos caras que estavam lá do que medo de Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. É impressionante isso, viu? Como é que as pessoas às vezes ficam burras. No capítulo 39, aí começa mesmo aí a queda de Jerusalém, né? Lá fala até a data, 18 de julho, e ali no verso 3, quando você olha o verso 3, você vê que os oficiais da Babilônia, quando entraram pelo muro, eles foram no portão do meio. E quando eles foram ali no portão do meio, esse era um sinal importante. Um sinal importante que a conquista de Jerusalém foi uma conquista muito importante para os babilônicos, porque era tradição e costume dos exércitos vencedores se posicionarem em situações como essa, no portão onde os negócios eram realizados, onde a situação jurídica e administrativa eram decididas, para demonstrar que eles tinham poder sobre aquela cidade. Então era um costume local, um costume daquela época, e aí você vê a importância disso. E aí o Zedequias, o que ele fez? Abandonou o povo, pegou uma brecha no muro, os babilônios que entraram pelo norte, eles fugiram pelo sul. Mas aí, meu filho, não teve jeito, aí os soldados de Nabucodonosor foram atrás dele, e ali, meu filho, prenderam o rei Zedequias, obrigaram ele a ver a morte dos seus filhos e dos nobres de Judá, e depois arrancaram seus olhos. Ou seja, a última visão que ele teve foi da morte dos seus próprios filhos e dos oficiais, dos seus amigos lá dos nobres de Judá, e depois os seus olhos foram arrancados. E ele foi ainda levado a caminhar 640 quilômetros até a Babilônia, 640, cego. Imagine a dor que esse cara estava sentindo, a dor intensa que ele estava sentindo, e com os braços presos numa corrente de bronze. Deus tinha avisado. Às vezes Deus nos avisa de coisas que, olha, põe no nosso coração: não faz isso, vai ser besteira, e a gente vai lá e insiste. Então, fica aqui um exemplo para a gente poder consultar sempre a Deus,
olhar na sua palavra, ter paciência, esperar a resposta de Deus. Quando a resposta vier, às vezes não é aquela que você espera, mas obedeça. É melhor obedecer do que sofrer depois a consequência disso. Se ele tivesse obedecido, teria sido levado para a Babilônia, que nem o rei Joaquim. Né? O rei Joaquim foi e ficou de boa lá, ficou de boa. Deus protegeu, Deus guardou. Querido, a palavra de Deus diz: em vão vigia o sentinela se não for o Senhor que guardar a cidade. O Senhor tem o poder sobre os céus e sobre a terra. Todos têm que obedecer ao Senhor. Até os ímpios, até os animais do campo. Você entendeu? Então a melhor coisa que tem é a gente ouvir o que Deus tem a nos dizer e seguir pelo caminho que Ele traça para as nossas vidas. Porque senão, olha, vou te contar, viu? Vai sofrer mais do que subaco delejado, como diz o ditado popular. Bom, do capítulo 39, do 11 até o 44, 30, esses capítulos vão descrever de agora em diante os acontecimentos após a destruição de Jerusalém, essencialmente aqueles que envolvem a vida do profeta Jeremias. Então depois, por exemplo, depois aqui dessa destruição de Jerusalém, quando você pega o capítulo 40, você vê ali que Nebuzaradan traz uma mensagem para Jeremias, né? E informou para ele que quem trouxe a calamidade foi o próprio Senhor por causa da desobediência de Judá. E ali ele nomeia Gedalias como governador. Esse Gedalias aqui, só para você se lembrar mais uma vez, ele é o neto de Sefã. Sefã é aquele cara que pegou o livro, o rolo, e levou para o rei Josias, onde houve uma reforma espiritual em Judá na época do rei Josias. Né? E ali depois o Jeoaquim, filho dele, só fez besteira e, bom, enfim. Então nós vimos aqui que esse Gedalias era um homem íntegro, um homem honesto que vinha de uma família temente a Deus, que vinha de uma família que buscava a presença de Deus. E ali você percebe no capítulo 40, vai começar a desenrolar, os comandantes dos soldados que haviam fugido para o interior de Judá estavam voltando, e ali no verso 11 você vê que o novo governador, ele fala, ele incentiva os judeus que haviam fugido a voltar, e essa volta das terras vizinhas era falando de uma farta colheita, e essa farta colheita que ele está falando aqui demonstra, lá no verso 11, do verso 11 e o verso 12, que na verdade os babilônicos não haviam destruído tudo quando eles cercaram Jerusalém, ainda deixaram as coisas ali para que o povo remanescente que ficasse pudesse usufruir daquela situação, daquelas plantações que ainda restaram ali. Então esse governador Gedalias estava incentivando o povo a voltar. Mas olha só como é que o povo de Judá era terrível, como é que eles eram, cara, coração duro, povo perverso, maligno, povo assassino, homicida, bandido. Esse povo merecia o fogo do inferno mesmo, não tinha outra coisa não. Porque o que aconteceu? O Ismael, filho de Netalias, que esse cara aqui era até da família real, ele voltou para Judá. E ali no capítulo 41 nós percebemos que ele viola uma regra de conduta importantíssima, porque quando dois adversários se sentavam à mesa, era costume na época que eles deveriam colocar de lado toda a hostilidade, todas as suas diferenças tinham que ser colocadas de lado, enquanto ele estivesse sentado ali em respeito ao anfitrião, entendeu? Isso aconteceu quando, por exemplo, Eliseu levou o soldado da Síria, não da Assíria, da Síria, que eles ficaram cegos até a presença do rei Acabe. E ali, o que aconteceu? O Acabe falou: matam eles? Não, eles são convidados. Você vai dar comer, beber e depois vai dispensar eles. Porque não se deve matar as pessoas quando vêm. Você entendeu? E aqui, cara, esse Ismael, filho do diabo aqui, filho de Satanás, ele vai lá e num ato de traição maldosa, ele acaba matando o Gedalias, que também, por sua vez, não ouviu a multidão de conselheiros lá no 40:16. Porque no 40:16 o Joanã avisou para ele que esse cara vinha para matar e ele não confiou. Então, muitas vezes, Deus usa pessoas para nos dar conselhos bons, conselhos para, como Jesus disse, seja simples como a pomba, mas astuto como a serpente. E ele não ouviu,
e acabou morrendo. E aí o que acontece? O desenrolar disso é muito complicado, porque então Joanã, junto com mais algumas pessoas, acabam ficando com medo do que o rei da Babilônia poderia fazer, né? E ali no verso 17 do 41, eles em represália, eles pensam em fugir para o Egito, porque os babilônicos eram muito cruéis e eles não tinham noção do que eles poderiam fazer, podiam chegar ali e exterminar todo mundo, ou não. E aí no capítulo 42, eles procuram o Jeremias e pedem para orar para o Senhor. E fala assim, ó, se Deus mandar a gente ficar, a gente vai ficar. Se Deus mandar a gente sair, nós vamos sair, nós vamos obedecer. O que Deus mandar, nós vamos obedecer. Você acredita? Então, aí Jeremias orou. 10 dias depois veio a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor foi muito clara: vocês devem ficar. Se vocês ficarem aqui, está lá no 10, ó, se vocês ficarem nesta terra, eu os edificarei, não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Pois lamento a calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais temer o rei da Babilônia, pois eu, o Senhor, os protegerei e os livrarei da mão deles. Então, ali Jeremias chega e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu estava quieto no meu canto. Vocês vieram, pediram para mim orar, disseram que ia obedecer. Eu trouxe a mensagem, Deus mandou você ficar. Se vocês não ficar, lá no verso 18 ele diz assim, ó, assim como derramei a minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também derramarei sobre vocês, se vocês forem para o Egito. Porque vocês estão intencionados de ir para o Egito. E presta atenção como que esses caras foram burros. Além de Deus ter falado, existe uma lógica natural dessa história. Porque o Império Babilônico estava se expandindo. E ele já tinha derrotado o rei Ofra, mas voltou, não quis conquistar o Egito, voltou para poder conquistar Jerusalém. E óbvio que a bola da vez seria o Egito. E Deus fala que eu levarei a guerra, a fome e a destruição até você. Mas os caras são burros demais. São burros demais. Entendeu? Então Deus dá o recado, Jeremias dá o recado. E aí amanhã nós vamos ver o que aconteceu. Deixa aí o suspense para você. Se você quiser, você lê o capítulo 43, o 44, e aí você vai ver. Eita, povinho burro, viu? Meu Deus do céu. Olha, desculpe de eu falar assim, mas aquele que sabe que Deus dá o recado e não ouve, é burro de argola, viu? É burro de argola. Jesus amado. Então, olha, fica aqui muitas lições pra gente, né? A melhor coisa olha, o etíope foi um cara sensacional, porque temeu a Deus. Nós temos que demonstrar nosso temor a Deus. Muitas vezes nós buscamos o Senhor para querer fugir do castigo, como aconteceu com Zedequias. Não é correto, nós temos que buscar a Deus para poder adorá-lo. Se pecamos, assumimos a consequência do pecado, e se Ele nos manda a restauração, como Ele falou assim, olha, você vai pagar um preço aí pela tua desobediência. É melhor pagar o preço, entendeu? É melhor sofrer a consequência do pecado, mas ter a restauração de Deus, do que persistir no pecado e aí o pecado nos massacrar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Veio para matar, roubar e destruir. Então, aí nós vimos aqui a queda de Jerusalém, que Deus cumpre aquilo que Ele fala. Então, se Deus cumpriu para o mal, no caso aqui pelo castigo, pelo juízo, Deus tem promessa para a sua vida. Deus, Ele não se arrepende das suas promessas e Ele não muda as suas promessas. Então, seja fiel, continue persistindo, continue insistindo, porque Deus é Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, que você desfrute dessa devocional, tire boas lições dela. E que você, por favor, se inscreva no nosso canal, dá o seu like aí, tá bom? Não esqueça de acionar as notificações e, por favor, divulgue. Mande isso para as pessoas, para os seus grupos de amigos, listas de transmissão, para que essas pessoas possam ser edificadas no poder do Espírito Santo e ver que mesmo diante da tribulação, da dificuldade, do deserto, das coisas que acontecem, Deus ainda é conosco e Deus está pronto a nos restaurar, Deus está pronto a nos atender, e tudo que acontece conosco, quando nós estamos na presença do Senhor, é para que a gente saia cada vez mais forte para enfrentar outras situações e abençoar muitas e muitas vidas, tá bom? Deus não nos abandona, lembre-se sempre disso. Então Deus abençoe sua vida, que você continue firme para o louvor da glória dele. Amém? Até a próxima. Valeu. Tchau.